Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre animações, que são as animations. Essa aula é um complemento da aula anterior, então se você não assistiu a aula de transições, clica aqui no card que eu vou deixar para vocês. Assistam a aula de transições e aí voltem para essa aula aqui para a gente iniciar, tá bom? Vamos lá para o nosso projeto. E a animação, ela vai utilizar praticamente as mesmas propriedades que tem na transição, tá? Então vai ser pouca coisa de diferença aí, vocês vão notar que a aula vai ser bem parecida. Uma única coisa que vai ser muita novidade vai ser essa opção aqui, a primeira coisa que eu vou falar, que são os keyframes, tá? Então os keyframes são os pontos onde vão acontecer as modificações no elemento ali. Então, se você já editou algum vídeo, você já mexeu em algum aplicativo de edição, nesses aplicativos também existem os keyframes, tá? Então, quando você vai fazer uma transição, você tem que setar lá, se você vai fazer algo mais avançado, você tem que setar manualmente ali os keyframes, e uma posição inicial, uma posição final, ou uma posição no meio, uma posição de início, uma posição de final, e é isso que a gente vai fazer agora. Então aqui a nossa div está bem simples, tá? É 100% e o background é azul e centralizada. Aí a gente vai iniciar aqui já criando aqui a nossa animação, tá? Então aqui, como que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui o nosso @keyframe, tá? Keyframes, e a gente vai colocar o nome da animação. Vou colocar aqui a minha animação. Eu abro e fecho aqui as chaves e aqui dentro a gente vai setar o que vai acontecer. Então, a primeira coisa que a gente pode colocar aqui é esse de from e to, né, que é da onde e para onde que vai. Então, a gente vai colocar aqui from, e a gente vai abrir e fechar as chaves. Então, eu posso colocar aqui que from background color blue, que ela vai estar com background color blue, e eu vou colocar to, que é para onde ela vai, que ela vai para um background color red, tá? Então, quando eu faço isso daqui, eu estou dizendo que ele vai sair do background azul e ele vai para o background vermelho. E agora vamos chamar a nossa animação aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui animation name, tá? E a gente vai chamar o nome dessa animação, que é minha animação. Salvei e atualizei, por enquanto não acontece nada. Agora eu vou colocar aqui o nosso animation duração, tá? Duration. Eu vou colocar aqui 2 segundos, então esses 2 segundos é o tempo que vai demorar entre ele sair de um background blue e ir para um background red, tá? Então eu vou atualizar isso aqui e olha só, ele demorou 2 segundos para sair do background azul, ir para o background vermelho e na hora que ele termina esses 2 segundos, ele retorna para o seu estado inicial, olha só. Atualizei novamente e ele fez esse efeito, né? Ele passa até no intermediário ali, ele passa até por um roxo, né? Olha só, vou atualizar novamente. E ele tem esse efeito aí bem bacana. Ele demorou 2 segundos, eu posso colocar 4, por exemplo. Atualizei e olha só. Voltou para o seu estado inicial. Aqui, Animation Delay é o tempo que vai demorar para iniciar a animação. Se eu quero esperar 1 minuto para ele começar, venho aqui e coloco aqui, ó, Animation tracinho delay. E aqui eu coloco 1 segundo. Na hora que eu atualizo, ele espera 1 segundo, aí sim ele começa lá a modificar a cor. A outra aqui é Animation Direction, tá? A gente vai deixar essa daqui para o final, porque eu vou mostrar para vocês como que funciona. E esse Animation Iteration Count é quantas vezes essa animação ela vai funcionar. Então, assim, quantas vezes que a gente vai alterar essa cor, né? Mas antes da gente fazer esse Iteration Count, vamos voltar aqui para cima para os keyframes, que eu vou mostrar para vocês aqui em porcentagem. Então, aqui a gente viu que já de from para to ele funciona normal. Se eu mudar aqui para yellow, por exemplo, olha só, atualizei. E ele fez essa transição, né? Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. E agora eu posso dizer para ele em qual momento ele vai estar em cada cor. Então eu posso falar que em 0% ele vai ser background color blue. Em 30% aqui, ó. Não, 25% ele vai estar com background yellow. Em 50% ele vai estar com background red. Em 75% ele vai estar com black. Na verdade eu vou colocar green, tá? Para ficar mais umas cores mais vivas. E em 100% ali, eu quero que ele volte para o azul, para na hora que ele terminar na cor que ele começou, tá? Senão ele vai ter aquele corte, né? Aquele corte meio estranho. Então, fiz aqui, eu vou até tirar esse delay aqui, porque eu quero que ele inicie logo que eu atualize.
E essa duração aqui eu vou colocar para 8 segundos. Eu quero que demore um pouquinho mais. Então, atualizei e olha só essa mudança. Vermelho, verde e volta para o azul. E aí ele terminou, né? Então, vamos atualizar de novo. Ele vai do azul para o amarelo, vermelho. Aí ele vai para o verde. E depois ele fecha no azul. Então, a gente pode brincar, a gente pode fazer várias alterações aí nessa parte aí dos keyframes, né? E o Iteration Count, vou colocar aqui nesse lugar aqui, Animation. Iteration Count é quantas vezes ele vai fazer. Eu posso tanto colocar aqui um número de vezes, quanto deixar infinito. Se eu deixar infinito, eu vou até diminuir aqui a duração para 4 segundos, e olha só. Atualizei, e ele vai ficar assim para sempre, até a gente atualizar de novo a página, e ele começar do zero. E a gente pode também alterar outras coisas, não só o background color. Então vamos fazer o seguinte, ó, ao invés de trocar as cores, vamos trocar também a posição desse elemento aqui. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele venha a mudar, né? Eu quero fazer uma alteração de movimento nele. Então, em 0% eu quero que ele esteja no local que ele está. Então eu quero colocar aqui que ele vai ter um top 0 pixels e um left 0 pixel. Tá? Então ele não vai se movimentar nada ali. Aqui embaixo, ó, eu quero que ele tenha um left de 200 pixels. Eu vou copiar e aqui embaixo vou colocar que ele vai ter 200 e 200. Eu coloquei para quando ele ficar amarelo, ele se afastar 200 pixels para o lado, tá? E quando ele for para ficar vermelho, além dos 200 pixels para o lado, ele vai abaixar 200 pixels em relação ao topo, né? Então ele vai para a direita e ele vai abaixar. Então agora como que a gente vai fazer para ele ir para o outro lado, né? Então a gente tem que pegar e essa parte aqui a gente tem que tirar o left, né? Eu vou deixar o left zerado. E na hora que eu quero que ele volte, né? Então para ele voltar, eu tenho que colocar aqui a posição original, né? Que é o 00 aqui. Então vamos ver o que ficou essa arte nossa aqui. Eu atualizei e não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada porque pelas direções aqui eu tenho que ter uma posição, um position relative aqui. Vamos atualizar agora? E olha só. Bem bacana, né? Ele faz essa movimentação aí, a gente pode até deixar esse infinito aqui, ó, que ele vai rodar para sempre dessa forma. Então ele vai ficar ali, ó, trocando de cor e mudando de lado. Agora sim, eu vou mostrar para vocês o que é esse Animation Direction, tá? Então, aqui embaixo eu vou colocar aqui Animation Direction e ele tem Alternate, tem Reverse, tem Normal e Alternate Reverse. O Reverse, como vocês já podem imaginar, vou salvar e vou atualizar. Vocês notaram alguma coisa? Eu vou comentar isso aqui, vou salvar e vou atualizar novamente, ó. Atualizei e agora sim ele está normal. Então quando eu deixo ele no reverso, ele tem tanto o caminho reverso quanto as cores. Então agora, ó, ele sai do azul para o verde, para o vermelho, para o amarelo e volta para o azul. Então ele está fazendo o caminho contrário. Tá? Então esse é o reverse. O alternate é bem engraçado, vou atualizar novamente e olha o que acontece com o alternate. Ó. Ele faz o caminho normal e depois ele volta. Então esse aqui é o alternate. E tem outro aqui, que é o alternate reverse, né? Então na hora que eu salvo aqui, ele já começa pelo reverso ali. Tá vendo? Ao invés dele ir no normal, ele volta primeiro para depois ir. Então, eu vou tirar isso daqui, esse Animation Direction aqui, e vou tirar esse Infinity, vou deixar uma vez só, tá? Vou atualizar aqui, e agora ele já vai terminar, ele já vai ficar no mesmo local que ele estava. Outra coisa que a gente pode ver aqui é esse Animation Timing Function, que é o que a gente já viu na aula passada sobre as transições. Então, aqui a gente vai colocar aqui Animation Timing Function, e aqui a gente tem aquelas propriedades que a gente já viu na aula passada. Então, só para testar aqui, vamos colocar aqui essa easy para ver o que vai acontecer, né? Então, atualizei. Olha só. Ele chega meio devagarinho e ele sai meio devagar, né? Então, se eu colocar aqui aquela easy in out, ele vai ter aquele efeito de sair devagar e terminar devagar também, olha só.
Já acelerou um pouquinho mais e ele termina bem suave. É bem sutil esse timing function por causa que a gente está fazendo pouco movimento aqui, né? Mas se por acaso você for fazer algo mais grotesco aí, fica até interessante. Só para finalizar aqui, para a gente terminar de brincar aqui, né? Vamos aumentar o tamanho dele aqui. Vou colocar um edit de 200, tá? Aqui eu quero colocar um edit de 100 novamente. Aqui embaixo eu vou colocar 200 e ele vai terminar com 100 de novo, tá? E ele começa com 100. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Atualizei e olha que engraçado, ó. Ficou bem bugado, ficou bem estranho. Não foi o que eu imaginei. Mas é isso aí, pessoal. Pode brincar, pode colocar todos os tipos de propriedades aqui que ele vai aceitar, tá? Ele vai aceitar tanto largura, quanto altura, quanto cor. Tudo que você mudar aqui, ele vai fazer. Por exemplo, se ao invés da largura eu alterasse aqui, colocasse um border radius de 50%, ele vira uma bola, né? Então, esse aqui eu deixo 100. Esse aqui eu coloco e esse eu deixo 100. Olha só que engraçado, ó. Atualizei. Olha lá, bola, bola e volta para o quadrado. Tá vendo? Então aqui a gente pode fazer várias alterações, pode dar uma brincada, pode utilizar o que você quiser. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.